Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. E hoje eu estou aqui com a Cristiane Santana, que foi aprovada em primeiríssimo lugar no concurso do TJRJ para analista judiciário na segunda região. Ela também foi aprovada em 10º lugar para técnico e vai contar pra gente como ela conseguiu sair melhor na prova de analista do que de técnico. Que loucura isso, hein, Cristiane? Tudo bem? Tudo bom? Joia, muito obrigada, viu, por ter aceitado nosso convite, vir até São Paulo, bater esse papo e motivar a galera aí que está nos assistindo. Finalmente, né, fazendo uma viagem aí tranquila para comemorar. Descansando. Como que tá a alegria? É uma emoção muito grande, porque quando a gente estuda, a gente fica achando que nunca vai conseguir passar, e quando a gente consegue, é uma sensação indescritível mesmo. Nossa, imagino. Para a gente começar mesmo, se apresenta aí para o pessoal te conhecer, conta pra gente de onde você é, quantos anos você tem, a sua formação. Oi, Corujas, meu nome é Cristiane, eu tenho 28 anos, sou de Niterói, do Rio de Janeiro. Eu entrei na faculdade com 17 anos e fiz faculdade de Direito por 5 anos. Passei no 9º período na UB, da faculdade, e desde então eu trabalhei 1 ano como advogada no escritório, mas eu não queria ser advogada, eu sempre quis o serviço público, e eu estou 4 anos nessa luta do serviço público, da estabilidade, e é isso. Então você estuda há 4 anos, mas como que foi isso? São 4 anos, dedicação total ou você parou alguns momentos no meio do caminho? Então, eu comecei a estudar no final de 2017, né, quando eu saí do escritório, e eu tinha uma previsão do concurso do TRT Rio de Janeiro, que seria em junho de 2018 a prova, e comecei a estudar para aquela prova, muito focada, muito determinada. Só que quando passou a prova eu errei 9 questões e não fiquei nem entre os 1000 para minha redação ser corrigida. E aquilo me deixou muito mal, porque eu achei que assim, nossa, 9 questões, eu vou conseguir. E quando eu vi aquele resultado ali que eu não tinha ficado nem entre os 1000, aquilo ali me deixou muito mal e eu fiquei assim, uns 6 a 7 meses sem estudar, perdi a oportunidade de fazer outros concursos, né? E entrei nessa crise, mas depois eu falei assim, eu vou ficar em crise para sempre e também não vou conseguir, ou eu volto a estudar e tentar correr atrás do meu sonho. Aí foi o que eu fiz. Então, eu imagino o que passou pela sua cabeça, né? Você pensou, gente, é praticamente impossível, porque é por um ponto a diferença, às Sim, e vezes. a gente começa a se cobrar muito, porque a gente acha que você tem que saber a prova inteira, você tem que acertar 100%, senão você não vai conseguir. Você tem que acertar tudo, senão você não vai passar. Assim, hoje em dia realmente está mais difícil. Na Defensoria Pública, outro concurso que eu fiz, por 4 pontos, eu não fiquei em primeiro lugar. Eu acertei 59, ele acertou 63. Aí ele ficou em primeiro e fiquei em 30. Então, 1 pontinho, 2 pontinhos faz muita diferença. Então, a gente sempre vai ali batalhando para, de repente, ser essa prova que nem no TJ, né? Que eu consegui ficar em primeiro. Você fez quantos pontos para ficar em primeiro? Então, porque só uma objetiva e discursiva. Aí, ainda faltam os títulos, na verdade, né? Mas somando, eu nem sei, 83 De quanto? de 100. Mas ainda tem a soma dos títulos. Na objetiva com a discursiva deu 83. Isso. É porque também depende, se a prova tiver um nívelzinho mais fácil, às vezes você precisa Sim, praticamente fechar, isso. depende de prova para prova. Quando a prova é mais difícil, a nota de corte é mais baixa. Mas o que você acha que é o segredo, então, para não errar, tipo assim, fazer o melhor ali que você pode? Porque se às vezes se errar uma por bobeira já dá muita diferença, né? Hoje em dia, depois dessa prova do TJ, eu acredito que é a tranquilidade. Porque eu não ia fazer a prova de analista, eu tinha desistido de fazer a prova de analista. E uma amiga minha me mandou mensagem falando que, boa sorte, teve gente no meu concurso que passou para analista e não passou para técnico. E eu não ia fazer a prova porque eu estava muito ansiosa, eu só queria um cargo público. Eu falei, para mim o nível médio tá bom, só quero conquistar e depois a gente pensa em cargos mais altos. E então eu realmente não queria, e eu estava muito nervosa, eu tinha crises sérias de ansiedade, eu sofria muito, e aí ataca a minha alergia. Então, para mim é muito, muito difícil mesmo. E aí eu não ia fazer, e no sábado ela me mandou essa mensagem, e eu falei, cara, eu vou lá fazer essa prova. Se eu me sentir mal, se eu me sentir assim, que eu tô ansiosa, que vai me prejudicar, eu pego e vou embora.
Só que eu cheguei lá e a prova, assim, pra mim tava tranquila. Eu comecei a fazer a prova sem peso, porque eu achava que não ia conseguir nunca ficar entre os 8. Tranquila, e tudo que eu fui marcando, assim, o que eu sabia eu acertei, o que eu não sabia, assim, eu não esquentei minha cabeça. E Então, o simplesmente segredo para assim. sair melhor na prova de analista do que de técnico Foi a tranquilidade. foi você não, né, não dar nada para aquela prova, né? Não. Fazer por fazer. Tanto é que de técnico eu fiquei em 10º lugar, você tinha que ver o meu estado no final da prova. Meu cabelo estava em pé, eu toda suada, sem o sapato. A fiscal da prova devia achando que eu era louca, né? A menina tá ali, tadinha. Então você falou, de técnico tem que ser a minha prova. Exatamente. Aí você ficou muito nervosa, muito mais nervosa do que na outra. Eu fiz a prova de analista, aí fui almoçar. Quando eu acabei o almoço, já comecei a ficar nervosa para a prova de técnico. Que a prova de analista foi de manhã. Foi primeiro. E eu fiz muito tranquila, muito tranquilo. Porque você falou, não devo ter me saído bem, eu tenho que passar na próxima. E eu saí da prova, assim, achando tão tranquilo que eu conversei com uma amiga. Eu falei, poxa, se eu tivesse estudado mais, né, não tivesse desistido de analista, de repente eu teria conseguido. E aí, quando saiu o resultado, eu nem acreditei que meu nome estava lá. Porque o objetivo eu tinha ficado em segundo lugar. Aí, quando saiu a nota da redação, fui de segundo para primeiro. E como que foi a comemoração? Ah, meu Deus, eu gritava, saí para comer fora. Foi muito bom, é uma sensação, assim, muito boa. Muito boa. Peraí, Cristiane, para técnico não tem redação, certo? Isso. Então você não se preparou assim mesmo para a redação. Como que foi isso na prova de analista para sair tão bem na redação? Não sei, milagre de Deus. Não, assim, como eu tinha parado de estudar para analista, eu falei assim, vou deixar para estudar redação perto da prova. Aí eu desisti de estudar para analista e simplesmente não estudei. A única coisa que eu vi no início, porque o edital do concurso abriu em 2020, fevereiro de 2020, sendo que suspendeu por causa da pandemia. Então ficou mais de um ano parado. E logo assim que abriu esse edital de 2020, eu vi um vídeo de uma professora daqui do Estratégia no YouTube, eu não lembro o nome dela, que ela dava mais dicas sobre a redação discursiva da CESP. Foi a única coisa que eu vi na vida sobre redação da CESP. Meu Deus! E aí passou e eu fiz a prova e eu não sabia o que eu tinha escrito. Eu sabia que era um texto expositivo e eu sabia que era controle da administração pública. Você sabia o conteúdo? Sim, eu sabia o conteúdo. Então eu fui escrevendo. Teve partes que eu não fiz nem rascunho, que eu já fui direto no cartão. E aí eu achava que eu ia ser reprovada, né? Que eu ia perder. Gente, passei na objetiva, mas vou ser reprovada na discursiva. E tirou quantos pontos? Na discursiva foi 32 de 40. Foi a maior nota ali da minha região. Parece que a prova era para você, né? Sim, e eu tenho uma história do TJ muito grande, se eu for contar também. Conta! Não, o TJ foi assim, olha, a minha mãe... Esse TJ Rio? A minha mãe sempre falava do TJ Rio de Janeiro, que ela queria passar no TJ Rio de Janeiro. E ela estudava e os professores do cursinho na época dela falavam que ela ia gabaritar, porque ela acertava todos esses simulados. Só que ela teve problemas na vida dela, minha irmã engravidou com 14 anos, separação com meu pai ao mesmo tempo, então ela sempre parou de estudar e esqueceu a data da prova e não fez. Depois disso, eu comecei a faculdade de Direito, com 18 anos eu entrei no estágio no TJ. E foi meu primeiro emprego, eu amava aquele lugar, era maravilhoso, as pessoas me receberam alguns como filha e outros como irmã mais nova. E era muito bom trabalhar ali, sabe? E aí eu saí no meu último dia de estágio, minhas chefes me levaram no elevador, eu chorando, foi maravilhoso. E aí passou, eu comecei a trabalhar em escritório, comecei a pensar sobre estudar para concurso, que eu estava muito infeliz no escritório. E nesse dia, assim, que eu estava já no meu limite, sabe, quando você está saturado, uma amiga, essa mesma amiga que falou para eu fazer a prova de analista, me mandou uma mensagem pedindo para eu, vou estar falando para estudar, estuda, Cris. Falei, você acha que eu devo ficar em casa só estudando? Ela, se você tem oportunidade, fica. Se eu tivesse, eu ficaria. E eu peguei, subi e pedi demissão. Essa amiga que trabalha no TJ. Fui pedir demissão e fiquei estudando. Só que na época não tinha previsão de TJ. Não tinha previsão de TJ Rio. Assim, não ia ter tão cedo o TJ. Só que eu também não achei que ia demorar tanto tempo para ser nomeada num concurso, passar. E aí passou o TJ, essa fase toda, né, esses 4 anos. E aí, no sábado, antes da prova, essa mesma amiga minha que trabalha no TJ falou para eu fazer analista, e aí eu tive esse resultado todo, sabe? Impressionante, né? Você nem ia fazer a prova de analista.
Então, isso é o poder da mente, né? Você focou, você era um lugar que você queria trabalhar e parece que o universo, ele conspira a E favor daquilo, do que a gente quer. eu tava pensando já em desistir. Porque eu sofro muito de ansiedade, eu tava assim, não de repente desistir, mas eu queria voltar a trabalhar, porque eu não aguentava ficar só em casa. Eu imagino que é insuportável, assim, não é fácil. Não, 4 anos em casa, 28 anos, 12 anos de namoro. 12 anos de namoro? 12 anos de namoro. E aí todo mundo, assim, os nossos amigos seguindo a vida. E pra gente sair de casa, às vezes, só com o salário de um é mais um pouquinho apertado, ia ter que se privar de muita coisa. Aí a gente ficava esperando, né? Ah, você vai passar e a gente vai conseguir ter uma vida melhor, né? E aí foi isso, e muita cobrança, e eu falei, não quero mais, eu chorava, o meu pós-edital foi horrível, eu chorava muito sozinha, tinha dia que eu simplesmente não conseguia estudar, eu tava no meu limite mesmo, por isso que assim, Gente, quando... tudo tem a hora certa, né? Assim, Não, eu falei, ano 2022 eu vou procurar emprego, não dá mais pra mim, assim, fisicamente, ficar em casa só estudando, sabe? seu psicológico já estava abalado, né? Parece que a vida não anda. Mal-humorada, estressada, cansada. Foi muito difícil esse último ano. E aí, quando veio esse resultado incrível, eu falei, Deus testou até o meu limite para ver se eu ia conseguir. Parabéns pela perseverança. Eu tenho certeza que tem um lugar especial para você ali. Você vai ser muito feliz no TJ. Mas vamos falar sobre a sua preparação. Quais são os materiais que você mais utilizava? Quantas horas de estudos? Qual que é seu método? Então, no início, quando eu não tinha noção muito dos assuntos, das matérias, eu gostava de ver a videoaula. Porque às vezes você precisa entender aquilo, né? E os professores explicando fica mais fácil para você compreender. Depois de muito tempo, assim, eu já tinha visto várias videoaulas, já estava cansada de ficar vendo videoaula, porque às vezes você ficava assistindo a mesma coisa e perdendo muito tempo. Eu descobri o PDF. Quando eu tive acesso, né, ao PDF do Estratégia, eu achei ele bem assim, no início ele assusta, porque ele é muito grande, tem muitas páginas, e você fica um pouco cansada de estar lendo aquilo. Mas conforme você vai lendo, você vai ler o PDF uma vez, vai ler o PDF uma segunda vez, vai ler o PDF uma terceira vez, os assuntos que estão ali vão... É como se você fosse se familiarizando com o que está escrito ali. E depois você consegue até ler mais rápido. E depois que eu comecei a ver os PDFs, eu vi meu ritmo assim, de questões aumentou, de acertos aumentaram, porque como o PDF é grande, mas tem muito conteúdo que são importantes para você aprender. Não adianta você saber o básico hoje em dia no concurso público. Ah, não, vou estudar... Tem gente que fala, estuda só a lei seca. Eu não concordo. Eu acho que hoje em dia o concurso é muito mais que isso, sabe? Você precisa estar preparado porque a prova vem difícil, as pessoas estão muito preparadas, as pessoas estão num nível muito grande, então você vê concursos com nota de corte 90%, 90 e pouco, até mais, se o número de chamadas do órgão for baixo. Então, eu acho que você tem que sempre estar preparado para o pior, saber mais, sabe? Para não correr o risco, por exemplo, de não ser aprovada ou ficar numa classificação muito ruim que você não vai ser chamado. Então, eu comecei a gostar muito do PDF por isso, porque eu achava que era bastante completo. E aí, desde então, meu estudo ficou só no PDF e questão, PDF, questão. Qual que é a sua assinatura do Estratégia? Ilimitada. A ilimitada? A básica. A básica. Isso. E quais são os produtos ali dentro que você também utilizava fora o PDF? Nada. Eu ia só PDF. PDF, questão, PDF, questão, PDF, questão. Então, nem trilha, não chegou a seguir a trilha? Não. Eu não segui a trilha porque eu gosto de estudar 2 matérias no máximo assim, esgotá-las. Vou estudar condicional, quero estudar condicional inteiro. A semana? Esgotar 2 matérias por semana? Sim. Eu esgotava 2 matérias, eu conseguia esgotar. Às vezes, como administrativa é um pouquinho maior, porque tem licitações, né? Que toma mais um pouquinho o seu tempo, às vezes eu passava um pouquinho, né, para outra semana. Mas eu gostava de esgotar matérias. Eu nunca gostei de estudar um pouquinho de cada assunto por dia. Eu me incomodava, assim, era muito pessoal mesmo. Mas quando você ia fazer revisão, não era difícil lembrar? Às vezes tinha uma matéria que você tinha estudado meses atrás, né? Hoje em dia não, porque eu acho que eu já estava vendo aquele assunto tanto tempo. Que já estava na sua cabeça. No início pode ser que tenha me prejudicado, sim, né? Não ter seguido um método assim,
de revisar mais vezes, dividir as matérias. Mas agora, no final, eu conseguia revisar num período curto, até porque tinha assuntos que eu não revisava tanto. Assim, artigo 5º da Constituição, eu fazia mais questão. Eu revisava por questão, entendeu? Então, meu método era ler e eu não fazia, assim, muito resumo, tá? Eu fazia resumo de matérias que eu tinha dificuldade, ou achava que era necessário ter que era decoreba mesmo. Aí eu pegava lá, vamos supor, eu tinha que diferenciar as hipóteses de suspeição do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil. Aí eu pegava, fazia um esqueminha dos dois para não confundir cada caso, né? Porque são casos diferentes em cada código. Então eu fazia uns resumos, assim, bem específicos. A nova lei de licitações, eu peguei o PDF até que o Estratégia disponibilizou gratuito, esquematizado, né? Do primeiro ao último artigo. Aí eu fiz um resumo meu, né? Com base nas coisas mais importantes. Então, eram pontos bem específicos que eu fazia resumo. Aí você fazia à mão mesmo esse resumo? Não, no Word. Eu fazia no Word. Mas eu era meio louca do PDF, porque eu queria ficar lendo o PDF o tempo todo e revisando. Eu achava que se eu não lesse o PDF sempre, eu não ia lembrar, não ia então saber. Você lia, às vezes, o PDF inteiro, né? Nem o simplificado. Sim, você lia ele inteiro várias vezes. Tinha coisa que eu já sabia, eu passava um pouquinho mais rápido, né? Aí ia para os pontos que eu achava que tinha dificuldade. Mas eu gostava de ler tudo de novo. E no pós-edital você conseguiu passar por todo o edital? Passei mais uma vez. Mais de uma vez. Porque já tinha visto muita coisa, então passou rápido, né? É porque as matérias que eu estudo desde lá que eu comecei são parecidas, que é constitucional, administrativo, processo civil. Essas caem em todo o concurso. Para o TJ, assim, o que teve mais diferença foi a legislação específica do tribunal, né? Mas as outras matérias eu já estava vendo há muito tempo, há muitos anos. Eu estava, né, atualizando alguma coisa aqui, atualizando alguma coisa ali, então eu estava sempre revisando. E, Cristiane, sua família te apoiou ao longo dessa trajetória de concurseira? Então, quando eu comecei a estudar, eu tinha juntado um dinheiro e perguntei se meus pais iriam me ajudar. Eles falaram que não. Só que eu sabia que se eu precisasse de alguma coisa, eu ia ter, né, o básico. E aí, mesmo assim, eu quis começar a estudar. Depois de um tempo, as pessoas vendo que eu não tinha sido nomeada, que eu não passava em concurso, assim, não passava, né? Passei, mas não para ser nomeada. Aí eu comecei a sentir uma cobrança, que eu tinha que trabalhar, que eu estava ficando velha. Eu vi pessoas da minha família, enquanto eu fingia que estava dormindo, falando que eu estava velha, com 8 anos, que tinha que entrar no mercado de trabalho, porque senão ia ficar tarde. E a minha vontade era levantar e gritar, sabe, Jéssica? Mas eu falei assim, cara, eu vou segurar, eu vou segurar, eu vou segurar. E guardei. Então, assim, foi muito difícil. Amigos também, eu sentia que me olhava, ai, ela mora com o pai, tá sendo sustentada pelo pai, ela não quer nada com a vida. Porque, assim, ou a pessoa acha que você é burra e não vai passar nunca no concurso, você não tem capacidade. Ou que você tá acomodada ali com aquela situação, passa quando quer, porque o pai tá sustentando mesmo, sabe? Sendo que essa cobrança é muito difícil, é muito dura. Eu imagino. E aí foi, assim, apoio foi muito raro, assim, foram poucas pessoas que me apoiaram. E agora dá vontade de esfregar, né? É o primeiro lugar aqui na cara da família, dos amigos. De falar, não. Eu jurava que ia querer jogar na cara de todo mundo que me olhava torto. Eu não tô com vontade nenhuma, poucas pessoas sabem que eu passei. Eu achei, eu vou jogar na cara, passei em primeiro lugar, tô escondendo de todo mundo. Mas todo mundo vai ver essa entrevista. Eu acho que tem olho gordo, eu prefiro ficar quietinha até sair a posse. O que é seu tá guardado. Ninguém mexe no que Deus já reservou, não. Fica tranquila. E que mensagem, então, você gostaria de deixar para o pessoal que está se preparando, que às vezes passa pelo que você está passando, né? O que você gostaria de ter ouvido lá atrás? Gente, vocês têm que entender que a vida de concurseiro não é uma coisa fácil. Você não pode começar a estudar para concurso achando que vai passar em 6 meses. Tem gente que consegue sim, mas não é a maioria das pessoas. Então, você tem que ter muito foco, muito objetivo, encontrar pessoas que te apoiem e se afastar de pessoas que te diminuem, que não acreditem em você. Ter muita determinação, falar, eu quero isso para minha vida, então você vai lutar até o último dia, porque se você desistir aí mesmo que você não vai, né, conseguir os seus sonhos, atingir suas metas. É difícil, é dolorido, tiveram muitos dias que eu chorei sozinha e não achei que fosse acontecer isso comigo, chorar porque eu estava estudando, chorando. Então, assim, continuo estudando,
se agarre nas pessoas que te apoiem e treine muitas questões e faça tudo direitinho. Encontre o seu método de estudo, porque o método de uma pessoa pode não ser o seu método, então você tem que se encontrar nos estudos. E persistência, porque parece que nunca vai conseguir, parece que é impossível, mas uma hora acontece. Eu estava pensando em desistir e hoje eu estou aqui passando em primeiro lugar para analista judiciário. Então, se eu conseguir, você também pode conseguir. É isso aí, pessoal. Às vezes pode ser a sua situação, né? Tudo isso que a Cris passou. E ela está aqui para provar que é possível, então pode ser você na próxima entrevista. Confia. Muito obrigada, viu, Cris? Incrível a sua história. Adorei, fiquei emocionada. Eu tenho certeza que vai servir de motivação para o pessoal que está nos assistindo. Obrigada, Jéssica, pela oportunidade de falar aqui um pouquinho da minha história para vocês. Pessoal, muito obrigada pela sua atenção. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar aqui embaixo seu comentário, seu feedback. E boa sorte nos estudos. Até uma próxima entrevista. Tchau, tchau!